trabalhei na própria Rádio Globo com Oswaldo Maciel, com Reinaldo Costa, aliás, o Maciel está no ar até hoje na Transamérica. O Reinaldo Costa não sei se parou, bons locutores. Antônio Edson está na Transamérica, era dessa equipe. Que essa equipe da Globo, para você ter ideia, olha quanto tempo, isso foi em 77, era Osmar Santos, Oswaldo Maciel, Antônio Edson, depois veio Reinaldo Costa, os comentaristas eram Loureiro Júnior, Carlos Aimar, Juarez Soares, o J. Ávila, os repórteres eram o Faustão, que na época era Fausto Silva, não era Faustão. Faustão virou no Domingão, né? Fausto Silva, Roberto Carmona, Henrique Guilherme, era uma equipe que estão até hoje. O Guilherme está na Transamérica, Roberto Carmona está na Transamérica, não mudou muito, porque eles marcaram uma época. A Rádio Globo demorou uns 2, 3 anos para deixar a Rádio Bandeirantes para trás. A Rádio Bandeirantes tinha 25 anos de liderança, então demorou uns 2, 3 anos. Só na Copa de 78 ainda a gente não ganhou da Bandeirantes, mas na Copa de 82 a gente já passou. E foi uma época, eu tenho saudades, nem eu sabia como eu era feliz. Trabalhava muito, dormia na rádio. Época de Copa, minha mulher levava roupa porque eu ficava editando. Porque aquela época não era como hoje, que é fácil, né? Que os gravadores são rápidos. Tinha que gravar e montar tudo durante a madrugada. Eu passava nas Copa do Mundo, eu dormia na rádio. Nem dormia, mas dormia no sofá lá. Mas uma época romântica, uma época boa. Hoje, quando eu assisto Sport TV, ESPN, Fox, e vejo, eles entram dos vestiários com maior facilidade, com a imagem. Na minha época não era assim, na minha época tinha que pedir linha, às vezes não funcionava, às vezes tinha que entrar por telefone, não tinha celular, era complicado, mas era gostoso, era romântico. Trabalhei com o Pedro Luiz, numa época que eu trabalhei um pouquinho na Rádio Gazeta, trabalhei, que foi um monstro na narração esportiva, trabalhei na TV, eu trabalhei com o Luciano do Vale, que foi também muito importante. Que o Luciano, ele, antes do Galvão, muitos narradores, para vocês terem ideia, vocês são novinhos, por exemplo, televisão no Brasil começou em 1950. Mas transmissão de futebol era muito esporádico. Em 54, na verdade, em janeiro de 55, teve uma transmissão de Palmeiras e Corinthians. Depois, em 57, teve outra. Era uma por ano, era só decisão de campeonato. Era uma época de Raul Tabajara, na Record. Depois, na década seguinte, era Walter Abraão, na Tupi. Locutores foram importantes, mas o futebol tinha muito pouca transmissão. E nessa época já tinha narração junto com a imagem, ou ainda não? Já. Mas dá para você imaginar que tinha 2 câmeras e eu lembro, eu era pequeno, mas eu lembro que a transmissão de jogos de futebol do Raul Tabajara tinha um publicitário, eu não sei se ele está vivo, Arapuã, que ele fazia desenhos e a câmera no intervalo focalizava o desenho dele, era muito primário tudo, né? Você imagina uma câmera só, às vezes perdia a jogada, perdia a bola, mas é normal isso. Hoje eles põem 30 e poucas câmeras trabalhando ao mesmo tempo, naquela época era tudo... Mas eu falei isso porque, na verdade, as transmissões mesmo que eu lembro que ficaram importantes foi com o Luciano do Vale no vôlei e no próprio futebol. Aí o Luciano, ele também não era tão aplicado. Eu trabalhei com ele 1 ano só. E ele também era mais
um narrador mais ao estilo mais antigo, tal. Bom pra caramba, né? Mas tal. E o Galvão depois, todo mundo reclama do Galvão, todo mundo mete o pau no Galvão, mas ele é um tremendo narrador. Hoje ele está já chatinho, porque ele acha que sabe tudo, mas ele, há uns 10 anos atrás, era uma fera, né? Não tive tanto contato com o Luciano, mas trabalhei com ele, com o Silvio Luiz, com J. Júnior, com narradores importantes, claro. Silvio Luiz, hoje eu me dou muito bem com ele. Na época, eu tive alguns probleminhas na época da Record, porque ele, quando eu trabalhava na Record, da época do Paulo Machado de Carvalho, o Silvio era o diretor de esportes da TV, e eu cheguei lá meio, junto com o Osmar, meio por fora, e aí ele, às vezes estava, acho que meio enciumado, que eu ia lá mexer nas fitas dos gols do Pelé, não sei, a gente teve... Depois, hoje, eu adoro ele também gosta muito de mim. Eu fiz algumas transmissões com ele na TV Bandeirantes, Seleção Brasileira. Ele é um nome importante da narração esportiva, com aquele jeito dele, O Mauro Betting fala que ele faz a partida se tornar mais importante, o espetáculo se tornar mais importante do que ele realmente é. Fala que o Silvio consegue fazer isso. Tem o estilo dele. No outro dia eu estava conversando com o Faustão, que hoje não apareceu ninguém. No rádio, tá aí Zé Silvério na Bandeirantes, com quem eu não trabalhei com o Silvério, porque na época da Rádio Globo ele estava na PAN, porque ele ficou no lugar do Osmar na PAN. Aí o Zé Silvério continua, Nilson César na PAN, é do meu tempo. Não apareceu ninguém, porque o rádio, primeiro que o rádio perdeu a força, porque tem muito, o rádio esportivo. E eu acho que mesmo o rádio no todo perdeu um pouco da força, porque tem um detalhe que eu outro dia estava pensando. Eu sou da época do rádio AM, e rádio na época das ondas curtas, onde no interior todo mundo escutava em onda curta. Hoje ninguém fala mais em onda curta, os rádios não pegam onda curta. Rádio AM, automóvel, não pega. Por quê? Porque eles agora priorizaram a antena para FM. Então o AM não pega. Pega, né? Então a rádio FM agora superou o AM. Mas perdeu a força, o rádio, em relação à TV, porque hoje as TVs a cabo fazem jornalismo, fazem esporte, fazem tudo, então o rádio perdeu. Mas eu sou do tempo que o rádio tinha uma força muito grande. Todo porteiro de prédio ficava com o radinho ouvindo futebol, e nos automóveis todo mundo escutava, porque não tinha futebol na TV, hoje tem futebol o tempo todo. Então não surgiram locutores, mas tudo bem, esse é um lado, que não surgiram porque o rádio perdeu a força. Mas na TV, eles não surgiram porque precisa ter carisma, precisa ter personalidade artística, né? E, por exemplo, Silvio Luiz, você pode gostar ou não, mas ele tem personalidade artística. O Galvão tem muita personalidade, até demais. O Kleber tem. Do jeito dele, a personalidade artística dele. O Luiz Roberto Demúcio no Rio, porque eles são mais conhecidos. O Luiz Roberto é mais conhecido no Rio do que em São Paulo, porque ele transmite lá e o Kleber aqui. O Milton Leite não é novinho. O Milton Leite já tem idade, sabe? Mas ele tem personalidade artística. Então, perto de todos os outros que transmitem, eu na Copa ficava assistindo, eu falava, não pode ser, porque não surge ninguém. O Kleber está aí há quantos anos? O Galvão nem se diga, o próprio Luiz Roberto, é sempre a mesma coisa. E o Milton Leite, tem umas coisas que eu não concordo, estou ficando velho, né? Então, por exemplo, eu não gosto do Luiz Carlos Júnior, eu não gosto.
E eles colocavam o Luiz Carlos Júnior para transmitir Jogo do Brasil. E o Milton Leite é muito mais gostoso, né, de assistir com o Milton Leite. Mas eu estou ficando ranzinza, sei lá, estou ficando velho. Mas eu não sou de ninguém. É estranho, é triste que nós ficamos na mão. Tem uns garotos que estão aí que eu... Alguém da Band chama atenção, assim? O Nivaldo, o Prieto, o Theo José? Mas são do meu tempo. Por isso que eu digo, Theo José, trabalhei com ele na Manchete há 20 anos atrás, transmitia Fórmula Indy. O Nivaldo Prieto tem idade. Todos eles são do meu tempo. E, então, se estivesse surgindo um garoto com um linguajar diferente, um estilo diferente de transmitir, você perceberia, porque eles são todos iguais, né? Então, hoje o que está faltando é isso. Um Osmar Santos para 2014. Precisa alguém que venha com uma linguagem nova, com uma mensagem nova, com Você pode ver que nessa Copa tinha gente até que ficava assistindo o Datena, transmitindo na Band, né? Claro que Sport TV, por causa da programação, Sport TV, as pessoas estavam mais acostumadas, ESPN mais acostumadas, e Globo nem se diga, porque as pessoas estão acostumadas, tanto que eu, por exemplo, claro que eu vou falar uma coisa que eu estou fora há 7, 8 meses da TV, e não sei, perdi o bonde dessas coisas, mas eu não entendo como é que a Bandeirantes não contratou o Milton Leite quando morreu o Luciano do Vale. Porque você tem que ter um nome, alguém que puxe, sabe? A Band continua dando 6, 7 na Copa, não acontecia nada, a audiência dividiu, agora está bem dividida, né? Mas acho que falta aparecer alguém com... E não acho que seja tão difícil, porque você pega alguns bordões do Milton Leite, precisa ter bordão, porque senão a transmissão fica impessoal, ela fica igual a todos os outros. Então, você vai dizer, é difícil criar um bordão? Claro que é difícil, mas tem que aparecer alguém, né? Por exemplo, tinha um narrador antigo aí, Januário de Oliveira, vocês não conheceram, trabalhava na Band do Rio. E ele marcou na época lá, um corpo estendido no chão quando caía alguém. É um jeito, como o Silvio Luiz, pelo amor dos meus filhinhos. Sabe, são frases que o Luciano tinha, inflexões que o Luciano tinha, que o Galvão tem, que o Kleber tem, a isca dele, sabe, às vezes é meio debochado, sabe, aquele jeitinho dele. O Luiz é aplicado, o Luiz Roberto, ele sabe, ele se prepara, ele sabe todas as regras, ele sabe que o jogador... Isso eu tenho um pouco de inveja, sabe? Quando eles começam a falar que o carinha jogou no Catar, depois foi jogar na França e ficou 3 anos lá, porque, sabe, eles trabalham, é obrigação deles, mas eu digo, eu tenho um pouco de inveja, porque eu fico assistindo e falo, como é que os caras sabem tudo isso, né? O Luiz sabe, porque ele se aplica, ele lê, ele marca num caderno, ele é tipo um Galvão Bueno da época, que o Galvão Bueno trabalhava na Gazeta, e ele marcava... Fórmula 1, já naquela época, ele marcava tudo. Na época que a Fórmula 1, que eu cobria a Fórmula 1 não era nem, não valia pontos para o Campeonato Mundial, e o Galvão já marcava, Rony Peterson e tal. Ele era todo aplicadinho, ele tem uma cadernetinha, e os outros locutores sabiam nem que tinha tido corrida, sabe? Então esse é o diferencial. Ou você tem um talento nato, tipo Osmar Santos, e você aproveita isso, ou então você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que...
que eu não gostava disso no Osmar. Inclusive, um dos motivos de eu ter saído da Rádio Globo é que ele começou a fazer Globo Esporte, apresentar o Globo Esporte na TV, e começou a transmitir jogos de futebol na